para a gente fazer o sofisma, Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. É grandioso. Usa-me, Senhor. Meu Deus, me fica perdoar, meu Pai, para que eu possa de muitas coisas, de muitas almas, Senhor. Aleluia, meu Senhor, Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus, amados e amadas em Cristo, diaconisa Adriana, pastor Edson, a paz do Senhor, Shalom Adonai, que significa a paz do Senhor, para os que não sabem, glória a Deus, aleluia. Então vamos meditar em alguns versículos.
Vamos meditar nos versículos da palavra de Deus, aleluia. Mas antes, vamos falar com Deus para que Ele nos ilumine a todos. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus, Todo-Poderoso, Tu és, Senhor, Senhor dos céus e da terra, do universo que Tu criaste, meu Deus. A Tua voz tudo se formou, Senhor, no universo, nos céus e na terra, Senhor. E neste momento, meu Pai, mais uma vez nós nos reunimos, Senhor, unidos pela fé no Senhor, pela fé na Tua palavra, meu Pai, e por essa mídia. Senhor, fala através da minha boca, Senhor. Eu nada sou, mas eu quero, meu Pai, que o Senhor alcance almas, edificando almas convertidas, meu Pai, e preparando-os para ensinar esta palavra, meu Pai, para que muitos creiam e confessem que Jesus Cristo é o Senhor e desçam as águas batismais para morrerem para o pecado e renascerem em Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Deixa eu abaixar um pouquinho o volume aqui. Aleluia! Gente, eu vou fazer um louvor e eu convido vocês a abrirem no livro de Marcos, no capítulo 3. Na verdade, essa ministração serve para quem já conhece e até ministra, porque nós temos que praticar a palavra para ensinar aos que não sabem, aos que não creem. Porque o tempo parece que está findando. Os sinais mostram que o tempo da volta do Senhor se aproxima. E nós temos que ensinar a palavra da verdade. Como está escrito em Mateus capítulo 28, que é para nós ensinarmos a palavra, fazermos discípulos, e aqueles que creem serão, e forem batizados, serão salvos. Em Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16 diz: Ide, ensinai esse evangelho a todas as nações. Quem crer e for batizado será salvo. Aleluia. Então eu vou fazer um louvor, enquanto as pessoas que ainda não conhecem a palavra tenham um tempo para achar, a passagem bíblica. Aleluia. Para você que ainda não conhece a palavra de Deus, você vai procurar no índice da sua Bíblia. Você vai procurar no índice da sua Bíblia o livro de João. O livro de João está no Novo Testamento. Você vai ver o Testamento, o Velho Testamento no índice e o Novo Testamento. Então você vai procurar no Novo Testamento o livro de João, que é o Evangelho de João. Amém? Enquanto você procura, eu vou louvar um hino aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor, missionária Heloísa, Deus abençoe. Tem que nascer da água, tem que nascer de Deus, tem que nascer do Espírito Santo para ser um filho de Deus. Tem que nascer da água, tem que nascer de Deus, tem que nascer do Espírito Santo para ser um filho de Deus. O mundo
tenho que esquecer a velha vida, abandonar. Tenho que olhar para Cristo, orar também, vigiar. Tenho que obedecer em tudo. Tenho que crer na palavra, ser fiel a Jesus até o fim da estrada. Tem que nascer da água, tem que nascer de Deus, tem que nascer do Espírito Santo para ser um filho de Deus. Tem que nascer da água, tem que nascer de Deus, tem que nascer do Espírito Santo para ser um filho de Deus. O mundo tenho que esquecer, a velha vida abandonar. Tenho que olhar para Cristo, orar também, vigiar. Tenho que obedecer em tudo. Tenho que crer na palavra, ser fiel a Jesus até o fim da estrada. Tem que nascer da água, tem que nascer de Deus, tem que nascer do Espírito Santo para ser um filho de Deus. Tem que nascer da água, tem que nascer de Deus, tem que nascer do Espírito Santo para ser um filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então vamos ler Mateus capítulo 3, aleluia. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ele a Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, ao Jordão, e eram batizados por eles todos os que iam a ele, confessando seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura?
Produzi, pois, frutos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, ele limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com um fogo, que nunca se apagará. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo, eu careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixai por agora, porque assim como nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o batizou. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Aleluia, glória a Deus. Eu vou citar aqui, eu vou ler aqui 2 Coríntios, capítulo 10, versículos de 3 a 5. Porque certamente tem pessoas que já viram os vídeos anteriores e estão se perguntando, mas por que o irmão Adelino, por que o presbítero Adelino está batendo tanto nessa tecla sobre o batismo? Então vou ler aqui 2 Coríntios, capítulo 10, versículos de 3 a 5. Amém? Você que ainda não tem um bom manejo com a palavra de Deus, depois você revê o vídeo e você pede para Deus te dar a luz para você entender e você relê o versículo. Amém? Os versículos. Aí nós vamos examinar os versículos. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Aleluia. Então aqui, o que eu quero enfocar nesse versículo é essa afirmação, anulando nossos sofismas. Bom, então vamos ver. Antigamente a gente procurava um dicionário para conhecer as palavras que a gente não sabia o significado. Hoje nós procuramos na internet. E sempre que você não entender um versículo porque não sabe o significado de uma palavra, então você vai ao Google, mas pode ir no dicionário também se você tiver. Então, sofisma é um argumento, um raciocínio concebido com o objetivo de produzir a ilusão da verdade. A ilusão da verdade, que embora simule um acordo com as regras da lógica, apresenta na realidade uma estrutura interna inconsistente, incorreta e deliberadamente enganosa. Então veja bem, aqui está dizendo que muitas vezes o argumento é justamente para causar uma ilusão. Os argumentos dos que não creem na palavra, dos que são contrários, e os argumentos deles até parecem que estão de acordo com a verdade, até parece a verdade, né? Simulam um acordo com a realidade, mas não é. É uma estrutura interna inconsistente, incorreta e deliberadamente enganosa. Ora, essa definição aqui diz que os argumentos, vamos aqui trazer para o batismo, os argumentos de certa igreja a respeito do batismo, hoje em dia, talvez os que argumentam que o batismo tem que ser com meia dúzia de pingos na cabeça,
Talvez eles não estejam deliberadamente enganados, não estejam deliberadamente enganando, mas os que instituíram, transformaram o batismo original, o batismo cristão, que era o que João Batista fazia, foi o que os apóstolos fizeram. Então, mas aqueles primeiros que inventaram esse outro tipo de batismo, eles não estavam enganados, eles estavam enganando, né? Então, é isso que a palavra chama de sofismo. E argumentação que aparenta verossimilhança ou veracidade, mas que comete involuntariamente incorreções lógicas, paralogismo. Aleluia. Então, olha, conforme nós vimos aqui, sobre o... E é isso que é o meu objetivo, de insistir mais algumas vezes falando sobre o batismo, que é justamente para anular sofismas em corações que estão enganados sobre o batismo, sobre a importância do batismo, sobre como deve ser o batismo. A palavra de Deus também diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ora, a verdade vos libertará do quê? A verdade, quando nós conhecemos a verdade nos liberta do engano, da falsidade, de doutrinas falsas, de ideologias perversas. E a palavra, quando nós conhecemos a palavra, ela nos liberta dos sofismas. Então, nós agora analisemos aqui essa passagem de João 3. No versículo 2 desse capítulo 3 do livro de Mateus, no versículo 2, então diz: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Ora, João Batista, que era a pessoa que batizava. Então o que ele dizia antes de batizar? Ele dizia: arrependei-vos. Aliás, é muito importante a gente pregar sobre o arrependimento, a gente ensinar sobre o arrependimento. Hoje em dia nós pregamos muito sobre o perdoai, perdoai, perdoai. E muita gente fica com a ilusão, muitas vezes até na igreja, com a ilusão que não tem que mudar de vida, não tem que deixar costumes errados, costumes pecaminosos, que não tem que deixar atitudes que prejudicam o próximo, que elas pecam e fazem o próximo pecar. Mas a verdade é que a gente tem que se arrepender e nós temos que falar também sobre o arrependimento. E era o que o profeta João Batista fazia aos que iam para serem batizados por ele. Então ele dizia: arrependei-vos, né? E mais adiante, no versículo 5 diz: então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente do Jordão. E eram por eles batizados no Jordão, confessando os seus pecados. Então, hoje em dia, o batismo também, o batismo, segundo é feito nas igrejas evangélicas, é chamado também batismo de arrependimento, justamente por isso. Porque o batismo instituído por Deus através do profeta João Batista, as pessoas eram convocadas a se arrepender primeiro. Se arrepender e confessar seus pecados. Ora, eles iam atrás de João Batista estava no deserto. Eles saíam das cidades e iam procurar João Batista espontaneamente. Ora, eles eram batizados, eles queriam espontaneamente ser batizados. E, obviamente, espontaneamente, eles confessavam seus pecados. Então, aqui, nós já vemos um sofisma em certa doutrina que batiza bebês com um derramar de água na cabeça. Ora, se ele batizava no rio, mas ele poderia ter batizado na cidade. O Senhor Jesus não precisava ir até João Batista no rio para ser batizado no rio. Se fosse para ser batizado com um pouco de água na cabeça, João Batista poderia batizar as pessoas, ir na casa deles, ou eles ir à casa de João Batista, semelhantemente ao Senhor Jesus.
E em toda a casa tinha um pouco d'água para jogar na cabeça enquanto batizavam, né? Então isto já é uma evidência de que o batismo original era um batismo feito por imersão. Então, o que significa a palavra imersão? Vamos, em princípio, ver aqui o significado da palavra imersão do latim, que vem do latim. Immersione, ato ou efeito de imergir. Não é emergir, emergir é sair da água. Imergir é entrar na água. Imergir, mergulhar, é a forma de batismo caracterizada pela imersão total em água. Pela imersão total em água. Então, isto é o significado de imersão. Que a maioria, todo mundo já sabe, né? Que um submarino, quando ele imerge, ele desce para as profundezas das águas. Quando ele sobe, ele emerge. Bom, então vamos ver o significado da palavra batismo. A palavra batismo, que vem do grego, então no grego ela seria bapto. E nessa palavra acrescentou-se um sufixo. O sufixo é a metade, a última parte de uma palavra se chama sufixo. Então as palavras têm o prefixo, né? Tem que é o começo, o sufixo é o fim. Então, ao bapto acrescentou-se o ismos. E aí então formou a palavra baptisma. E a palavra batisma significa imersão. E imersão nós acabamos de meditar no que ela significa. Então, exatamente, esta é a etimologia, é a raiz da palavra que nós usamos hoje para significar esse ato de batizar as pessoas. O Senhor Jesus, ele morreu por nós. Depois fez um sacrifício, morreu por nós e foi sepultado. Mas só que ele não ficou sepultado. Até porque a morte não poderia contê-lo, já que ele é a própria vida. Agora, na verdade, que razão nós teríamos que crer no Senhor Jesus se ele não tivesse ressuscitado? Se ele não tivesse ressuscitado, então aparentemente o sacrifício dele teria sido em vão, porque todo ser humano morre. Todo ser humano morre. Nós não morremos ainda, mas só não vamos morrer se a trombeta soar na chegada do Senhor Jesus e ainda estivermos vivos. Ora, ele morreu, mas ressuscitou. E isto é o importante, né? Porque o batismo significa que nós descemos as águas batismais e nós somos sepultados. A palavra é que o ser humano pecador, a nossa natureza pecadora, vai morrendo à medida que nós obedecemos, nós conhecemos a palavra e cremos na palavra, então a nossa natureza pecaminosa vai morrendo. É importante o conhecimento disso para você que é católico, para você que não tem religião, mas você está começando a crer na salvação, você quer a salvação. Então a salvação tem que ser conforme a palavra de Deus, não é conforme a gente quer. Amém? Então, tem que ser submerso completamente o corpo, porque significa que então foi sepultada a velha criatura. E ao a pessoa ser retirada da água, imediatamente, né, que é uma coisa de apenas alguns segundos, né, a pessoa renasce em Cristo. Renasce em Cristo para então ter o gozo da salvação. Assim como a ressurreição reverte a morte, a ressurreição
do Senhor Jesus reverteu a morte dele. Assim como outras pessoas que Deus ressuscitou, que ele ressuscitou, a ressurreição reverteu a morte. Então, revertendo a imersão, identifica o converso, não somente com a morte, mas principalmente com a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então, isto é o significado. Nós morremos com Cristo nas águas batismais, mas nós ressuscitamos com a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Nós ressuscitamos com a ressurreição do Senhor. As descrições dos batismos narrados no Novo Testamento levam a uma irrefutável, uma indiscutível conclusão de que eles aconteceram sob a forma de batismo por imersão e não pelo derramar de um pouco d'água na cabeça das pessoas e muito menos em bebês. Nós acabamos de ver em João capítulo 3 que o João Batista pregava a palavra para as pessoas e os que criam eram batizados. Ele não estava pregando para crianças crer ou descrer, ele pregava para adultos. E a palavra nos diz que os que criam, eles espontaneamente, o bebê não se arrepende de pecado. Então a pessoa, para poder se arrepender dos pecados, tem que ter uma certa idade para se arrepender. Então eles se arrependiam. Então tem que haver o arrependimento para que haja o nascimento de uma nova criatura após a imersão, após o sepultamento da velha criatura nas águas batismais. Então vamos aqui de novo no capítulo 3 de Mateus, versículo 7. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? E ele dizia: não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então, o significado é isso. O ser humano que não produz bom fruto, que resolve querer continuar produzindo maus frutos, isto é, os pecados, é como uma árvore que é cortada e lançada no fogo. Então aqui João Batista estava dizendo que todo ser humano que não se arrepende, não confessa seus pecados e deixa, e não desce as águas batismais, é como uma árvore que no fim dos tempos vai ser cortada e lançada na fornalha do inferno. É o significado do que o profeta João Batista estava dizendo para aqueles que iam lá se batizar, mas sem arrependimento. E na verdade muitos deles queriam ser batizados por ele, mas também queriam matá-lo, né? E ele conhecia as intenções deles. Mas João opunha-se-lhes dizendo: não, um momentinho. Então Jesus foi para ser batizado por João. Mas João, ele não queria batizar o Senhor Jesus. Então ele dizia para o Senhor Jesus: eu careço ser batizado por ti, e tu vens a mim? Então o Senhor disse a ele: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Então veja só, que o Senhor Jesus, ele não tinha do que se arrepender, porque o ser humano é que tem que se arrepender e confessar os pecados para ele. Mas ele foi para dar um exemplo para o ser humano, porque ele estava para fazer um sacrifício pelo ser humano. Então ele foi também descer as águas batismais. E a palavra também nos diz, no versículo 16, Mateus capítulo 3, 16: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água,
e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Ora, se ele saiu da água, era porque ele estava na água. Obviamente, ele não foi batizado com um pouquinho de água na cabeça, ele foi imerso. Esse é o tipo de batismo que João Batista fazia, imersão, imerge a criatura e retira repentinamente, e sai uma nova criatura, renascida em Cristo Jesus, que aí tem que continuar conhecendo os preceitos de Deus, conhecendo, obedecendo. E aqui também nós temos uma testificação maravilhosa. E Jesus, sendo batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pombas, vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então aqui está uma das provas bíblicas de que Deus é em 3 pessoas. Então aqui nós vemos o Filho, a pessoa do Filho, que acabou de ser batizado, o Espírito Santo em forma de pomba, e o Senhor Pai, Deus eterno, Pai eterno, que dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Aleluia! Que coisa maravilhosa! E que situação maravilhosa que João Batista viveu. Amém? Glória a Deus. Então, as descrições de batismo do Novo Testamento sugerem isto: as pessoas descerem as águas batismais para ser imerso, sendo que a água poderia ser derramada. Jesus subiu para fora da água, obviamente ele estava dentro da água. Então, a imersão se encaixa no simbolismo de ser enterrado com Cristo, de ser sepultado com Cristo. Amém? Glória a Deus. Então eu vou pôr um louvor aqui, muito maravilhoso. Amém? Eu convido você que ainda não passou por esse batismo nas águas, eu convido você a procurar uma igreja que realmente ensina o Evangelho, para você confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Se você reconhece isto, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que você acabou de ler ou ouvir, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele veio em forma de homem para fazer um sacrifício para a salvação de todo aquele que crê. E como nós acabamos de ver, aquele que não crê será condenado. Se morrer sem crer, se morrer sem nascer de novo, nunca mais tem jeito. Eternamente é perdição eterna, no fogo eterno. Um fogo que dura eternamente e não consome. Então é preciso que você reconheça que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que você confesse que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E é preciso também que você vá se deixando lavar pela palavra. A palavra de Deus, deixe ela ir lavando a sua alma e ao mesmo tempo também vai morrendo a criatura pecaminosa que vai ser sepultada nas águas batismais. E você vai ouvindo a palavra, você vai meditando a palavra, você vai examinando as Escrituras. Tenha os seus momentos particulares de examinar as Escrituras. É bom a gente ouvir na igreja, ouvir na internet, mas a gente tem que ter os momentos particulares de você falar com Deus, pedir a iluminação do Senhor e examinar a Escritura na sua casa. E aí você vai descer as águas batismais. Descer as águas batismais para renascer em Cristo e ser uma criatura salva. E aí você continua na sua vida com Deus, em nome de Jesus. E eu quero sugerir uma igreja, uma denominação que prega a salvação, uma denominação que prepara pessoas para o batismo, que não convém que as pessoas desçam as águas batismais sem saber o que está fazendo, e também não convém que a pessoa tome a ceia do Senhor sem saber o que está fazendo.
Porque a palavra de Deus nos testifica que aqueles que comem e bebem da carne do Cordeiro, o sangue do Cordeiro indignamente, são réus do corpo e sangue do Senhor Jesus. E por isso, muitos ficam doentes e muitos dormem, isto é, muitos morrem. Então, o que acontece? Você conhece, assim que você for batizado, você já está liberado para tomar a sua primeira ceia. É uma coisa maravilhosa. Você vai se sentir leve com isso, você vai sair de lá renovado, é uma emoção gloriosa, você ir e confessar Jesus como seu Senhor e Salvador numa igreja cristã que ensina o Evangelho. É uma experiência maravilhosa você sair das águas batismais. A partir de quando você dessas águas batismais, você pode não ter ainda o batismo no Espírito Santo, mas você já tem o Espírito Santo. Aleluia! Ele estará contigo, te ajudando nas dificuldades da vida. Amém? E eu sugiro para você onde eu congrego, a Igreja Missão Evangélica Porta para o Céu, embora não seja a única denominação que prega a palavra de Deus. Mas se você quiser congregar conosco, se você mora em local acessível para uma das nossas igrejas, amém. Jesus Cristo vai se agradar da tua presença no próximo culto e nós também. Então, na nossa sede, Missão Evangélica Porta para o Céu, às 20 horas, nas quartas e sextas-feiras. Nos domingos, às 9 horas e às 19 horas. Eu não sei exatamente o horário das filiais, mas você busca nossa filial também em São Paulo, na Vila Zilda, na Avenida Antonélio da Messina, 721, na Vila Airosa, na Rua Colibris da Serra, 171, que tem às quintas-feiras e aos domingos, e você procura, lá os nossos pastores vão te atender com amor, você vai encontrar o amor de Deus na igreja. E você também, você que mora no Rio de Janeiro ou na cidade de Petrópolis, nós temos uma filial na Rua Paulo Barbosa, 49, bem no centro de Petrópolis. Tem uma portinha, você vai subir lá em cima e você vai confessar para o Senhor Jesus, não para as pessoas, você vai confessar para o Senhor Jesus os seus pecados. Você vai se arrepender e você vai conhecendo a palavra e você vai conhecendo coisas que você nem imaginava que fossem pecados, mas é pecado, e você vai sendo lavado pela palavra. E a sua velha criatura vai morrendo, e aí depois o bispo Dário, ou algum pastor de lá, vai descer você as águas batismais e você vai ser um cristão. Você vai nascer de novo. Aleluia! É preciso nascer de novo para ser filho de Deus. Amém? Como está em João capítulo 1, versículo 12. Você tem que nascer de novo para ser um filho de Deus. Amém? E essa live também vai ser reprisada no YouTube, no meu canal no YouTube, examinando versículos bíblicos. E quando você ver lá, eu gostaria que você acessasse lá, clica no joinha e você pode inscrever-se também para que esse canal tenha relevância, levando essa palavra até os confins da terra, pela internet. Talvez para você eu não falei nada de novidade, mas tem muita gente que nunca ouviu falar nada do que eu falei aqui e precisam ouvir e precisam nascer de novo antes de fecharem os olhos para descer à sepultura, ou antes de soar a trombeta dos anjos do Senhor anunciando a sua volta. Então eu peço, você clica no joinha, inscreva-se no canal para ter relevância no YouTube, e se você quiser também pode clicar no sininho para que as notificações te lembrem quando a gente entra para fazer uma live. Amém? E a melhor coisa que você pode fazer, a melhor decisão que você pode tomar na sua vida agora, se você não tomou ainda, é de aceitar Jesus.
Aceitar Jesus é a melhor decisão que você pode tomar agora, se não fez ainda. E a segunda é arrepender-se e confessar os seus pecados ao Senhor Jesus, para Ele te perdoar. E a terceira é descer às águas batismais, o batismo do arrependimento. Amém? Vamos ouvir um louvor aqui com o nosso irmão adorador, Oséias de Paula. Amém? Tanta coisa que andei fazendo, de quase todas me arrependi, mas houve uma especial. Aleluia. Foi a mais certa que escolhi. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz, em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Coisas erradas andei fazendo na condição de pecador, mas quando achei-me desfalecendo, tomei a decisão que me salvou. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz, em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Aleluia. Linda canção, gente. Aleluia, glória a Deus, hein? Então vamos agradecer ao Senhor Deus pelo privilégio, meu Deus, de estarmos examinando a Sagrada Escritura, amém? E pela luz que Ele nos tem dado. Agradecer ao Senhor pelo sopro de vida de Deus que está em nós, mais um dia nós vivemos. E por falar em mais um dia que nós vivemos, você que ainda não nasceu de novo, não entregou sua vida para Jesus, não desceu as águas batismais, é um dia a menos que você tem para fazer isso. Amém? Busque a Deus enquanto é tempo. Aleluia. Senhor Deus, maravilhoso Deus, todo-poderoso, obrigado, Senhor, pelo privilégio, Senhor, da Tua presença em nossas vidas. Obrigado pelo sopro de vida. Obrigado, Senhor, pela a nossa redenção. A redenção, meu Pai, a nossa regeneração, que para nós é gratuita, mas para o Senhor custou um sacrifício de dores, um sacrifício de sangue, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Senhor, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna, Senhor. Em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, gente. Em nome do Senhor Jesus. Então agradeço a todos que estiveram comigo nesses momentos, examinando as Escrituras. Aleluia. Graças a Deus.
Agradeço a Deus pela vida de todos, amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Até aqui nos ajudou o Senhor. Operando Deus, quem impedirá? O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Santo Espírito de Deus, do Espírito Santo, esteja com todos nós. Amém? Graças a Deus. Fica com Deus. Shalom Adonai. A paz do Senhor. Até terça-feira.